O departamento de futebol do Inter toma mais uma decisão polêmica e a repercussão é muito grande nas redes sociais. Quero falar também sobre um nome que surge para ser o favorito a assumir o comando técnico do Inter em 2026. E claro, a projeção de time para o Colorado encarar o Bragantino na última rodada em busca de um milagre e a permanência na Série A. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar essa ideia então. Sei que o clima tá tenso, o momento é delicado, mas a gente precisa estar junto, né? Acompanhando as últimas do Internacional e vamos lá, né? Sempre fazendo aquele pedido, deixa teu like, te inscreve aqui no canal. A gente tá chegando na marca de 127 mil inscritos por aqui. Ao que tudo indica, né? Teremos um ano difícil, mas estaremos juntos, né? Aqui na cobertura do Internacional, independente do que acontecer daqui para frente. Eu quero começar falando, gente, justamente sobre uma informação que caiu como uma bomba lá no norte do país e que reverberou aqui de alguma forma em Porto Alegre. Vamos lá, segundo informações do repórter Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará, o técnico Guto Ferreira travou a sua renovação de contrato com o Remo. O Remo, que foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, vai disputar na elite do futebol nacional, sob, né, o comando do Guto Ferreira, que entrou, né, na vaga do Antônio Oliveira durante, né, a temporada conturbada lá do Remo, que é, né, comandado pelo Marcos Braz, ex-vice do Flamengo, hoje vice de futebol do Remo. E as informações que eles têm lá é que essa renovação travou porque há um contato informal do Inter com os agentes do Guto Ferreira. E ele seria um dos favoritos para assumir o Inter em 2026. Lembrando que o Abel Braga, né, já disse que não fica no Inter para o ano que vem por questões de saúde, né, porque não é mais treinador, ele veio só realmente porque acreditava que o Inter poderia escapar e que tinha uma dívida com ele mesmo, né, de não ter assumido lá em 2016, quando o então presidente inominável, né, que tem a gestão temerária na história do Inter, aí, que eu me recuso a citar o nome dele, esteve, né, no comando e com isso acabou não vindo, o Inter rebaixado. Ele disse tudo isso aí na sua entrevista de apresentação. O Inter ainda não fez proposta, porque está esperando, obviamente, né, o final do Campeonato Brasileiro, saber o que vai disputar, Série A ou Série B. E, cara, também tem muitas possíveis demissões no departamento de futebol. Se fala aí, né, sobre esse movimento de renúncia do presidente Alessandro Barcelos, que eu acho que não vai acontecer por livre e espontânea vontade. Eu acho que teremos, né, um processo bem conturbado no nosso Conselho Deliberativo, mas, né, quem deve tomar as decisões aí é o Barcelos após o término do Campeonato Brasileiro, tá? Então, Guto Ferreira, velho conhecido da torcida do Inter, esteve aqui em várias outras passagens, a última em 2017, quando ele assume, né, o lugar do Antônio Carlos Zago na Série B, e é demitido antes do Inter subir, né, contra o Oeste lá em São Paulo, já sob o comando do Odair Hellmann. Foi demitido faltando 3 rodadas o Guto Ferreira pelo então presidente Marcelo Medeiros. Então, é um treinador aí que está na mira do Internacional, tá? Nome que ganha força. E eu quero saber, né, o que tu acha disso. Sinceramente, eu não consigo nem pensar sobre esse assunto no momento, tá bem? Falando em favoritismo, em 2026, tem muita coisa pra gente palpitar lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. E bom, né, gente, tem aquela odd do rebaixamento. Quem vai cair? Vai cair o Inter? Vai cair o Ceará? Vai cair o Fortaleza? Vai cair o Santos? Então tudo isso você consegue palpitar lá no site da KTO. E, obviamente, né, na rodada do final de semana, que já está com a odd aberta para os jogos do domingo, né? Rodada praticamente completa aí no domingo para a gente palpitar e se divertir. Lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá bem? Até respirei aqui, gente, para falar de uma decisão que, sinceramente, ninguém entendeu. Depois de uma goleada sofrida contra o São Paulo, os jogadores do Inter ganharam folga nesta quinta-feira. Sim, o Inter saiu de Santos após o jogo, foi para Guarulhos, onde dormiu num hotel maravilhoso, né, lá próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos. E, cara, eles tomaram café da manhã, almoçaram e aí vieram para Porto Alegre. Então, descansadinhos, né? E todo mundo sabe, voo de Porto Alegre para São Paulo é rápido, né? 1 hora e pouquinho o pessoal tá aqui em Porto Alegre. Folga para os jogadores do Internacional. Era para ter treino, né? O Inter já tinha programado esse treino no CT, inclusive, né, já tinha um esquema de segurança montado no CT do Parque Gigante para evitar, né, uma pressão externa e dar tranquilidade para os jogadores trabalhar nesse momento.
mas mudaram. Mais uma decisão aí do departamento de futebol. Tenho certeza que essa decisão partiu aí do José Olavo Bisol, vice-presidente do Internacional, que durante todo o ano falou em dar carinho ao grupo de jogadores, em blindar os jogadores. E tá aí, o Inter de novo, né, colocando os nossos heróis numa redoma para que ninguém cobre, né, para que não treinem, para que não se dediquem. O resultado a gente tá vendo em campo, né? O Inter se arrastando, o Inter sendo goleado, os jogadores descompromissados, omissos, com a camiseta do Internacional, tudo fruto de uma direção omissa, de uma direção que tem medo de jogador de futebol. Então a gente está vendo tudo isso acontecer e essa decisão é inacreditável. Sabe por quê? Porque o Inter tem ainda a possibilidade de escapar. Matematicamente é possível, o Inter já está entrando derrotado mais uma vez. É claro que é difícil, né? O Inter tem que ganhar o seu jogo do Bragantino e torcer por 2 resultados paralelos em 3 jogos. Então 2 combinações têm que acontecer. Ou o Ceará perder para o Palmeiras, jogando na Arena Castelão em Fortaleza. O Vitória não pode vencer o São Paulo no Barradão. E o Fortaleza não pode ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, 2 dessas combinações têm que acontecer. É muito improvável, mas o Inter matematicamente tem cerca de 22% de chance de escapar. Só que assim, né, um time que não treina, um time que não tem comando, um time que não tem ninguém para chamar a responsabilidade, é difícil de imaginar que o Inter vai ganhar do Bragantino, dessa forma como as coisas estão sendo tratadas no CT do Parque Gigante. Quero ter comentário sobre isso aqui no canal. E agora vamos para a última cartada do técnico Abel Braga, que pode ser Johan Carboneiro, que volta de suspensão depois de ter mais uma expulsão ridícula, né, no jogo contra o Ceará, contra o Vasco, levou o 3º cartão amarelo. São tantas expulsões bobas que até me perco aqui, tá? Mas, né, ele tá voltando, vai ficar à disposição e pode ser uma atração aí no time, visto que o Juninho deve ser sacado do time para que se desmanche o esquema com 3 zagueiros. E bom, né, o Juninho claramente foi muito mal, foi cobrado, né, pelos jogadores já no gramado, né, quando o Inter toma o 2º gol, né, marcado pelo Mike, o Alan Rodrigues, né, praticamente chamou ele para porrada, né, na frente de todo mundo, né, e com certeza isso talvez tenha acontecido no vestiário, a gente nunca vai saber. E o mercado durante todo o jogo cobrou o Juninho, né, posicionamento, postura, atenção. Cara, Juninho é outro que, ó, valeu, vai com Deus ano que vem, tá? Então o Carboneiro deve entrar na vaga do Juninho, né, e o Inter mudando o seu esquema e daqui a pouco até sacando mais um volante para colocar, né, um centroavante. Até porque o Inter tem a necessidade, né, de ganhar o jogo, independente do que aconteça nos resultados paralelos. Tá bem? Já deixa no comentário o que tu faria aí para esse último jogo em termos de escalação. E na reta final do vídeo, eu quero agradecer a Zapay também, que é parceira do canal. Se você tem carro, moto ou caminhão e quer consultar, né, ou parcelar os seus débitos, IPVA, multa, licenciamento, é tudo rápido, seguro e online com a Zapay, tá bom? Ainda lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento, tá bem? Galera, o momento é duro, é delicado, tá sendo sofrido para todo mundo, mas a gente segue junto, tá? Então deixa teu like e te inscreve pra gente seguir falando aí sobre o Internacional, independente do que aconteça. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!